Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje nós vamos ver aqui no nosso livro sobre a Idade Média. Então, tá? Como é que era esse teatro, como ele acontecia, onde acontecia e de que forma ele acontecia. Então, nós vamos ver aqui as características desse teatro da Idade Média. É importante? É porque ele existiu e tudo que é história é importante para a gente entender os passos de mudança. Vocês vão ver aqui por que o teatro sai das igrejas e vão para as ruas. Então vamos lá. Essas características, olha aqui. Nessa época, apenas os homens faziam teatro. Inclusive no filme Shakespeare Apaixonado, você vai ver uma mulher lá que é apaixonada por Shakespeare. E ele que escreve a peça, ele atua, ele faz tudo. E ela quer apresentar. Ela quer ser atriz, ator, né? Aí ela se veste de homem, põe bigode, dá um jeito naquele cabelo para ficar bem curtinho, põe uma peruquinha curta. Se veste de homem, que era uma coisa que jamais uma mulher ia vestir de homem naquela época, né, gente? Então, assim, durante muitos anos, o teatro era extremamente masculino. Características. Trata-se de algo completamente distinto da imagem que se produz na nossa mente em aludirmos hoje às artes cênicas. Como já vimos, verifica-se a inexistência de fronteiras entre o público e os criadores, já que tudo é produzido coletivamente pelas corporações e confrarias. O teatro era uma arte essencialmente masculina, até os papéis femininos eram representados por homens. Os figurinos eram luxuosos e contavam com renovação anual. Os palcos eram extremamente largos e contavam com vários cenários. Os dois tipos de palcos mais comuns eram, por um lado, os carros que se sucediam, parando um depois do outro, para que representação de diferentes partes do espetáculo, e por outro, palcos longos, longo palco simultâneo de mansões, que era uma espécie de estações, por onde passavam os personagens do drama apresentado. As cenas simultâneas podiam ter até 50 metros de extensão e eram dispostas de modo que os lugares da ação, todos os elementos da cenografia se encontrassem justapostos antecipadamente diante do público. Os cenários eram diversificados, contavam com truques técnicos e até maquinárias que permitiam tanto o deslocamento aéreo de anjos, olha como eles eram modernos para a época, e com o surgimento de demônios saindo de alçapões. Lembra do Coliseu que saía gente lá de baixo e animais? Era mais ou menos isso que acontecia. Aqui, ó, nesse teatro da Idade Média, nós temos aqui, ó, isso aqui é uma igreja. Isso aqui são o adro da igreja. Então, isso aqui, ó, esse teatro acontecia aqui. Esse livrinho é bom porque ele exemplifica muito bem como é que eram as coisas aconteciam. Ó, no adro das catedrais. Na Idade Média, o teatro não tinha apenas cunho religioso, como mostra este bufão. Desde o século XIII, pequenos grupos representavam as farsas mais populares. Farsas é um tipo de comédia. Na praça se ergue um palanque de 30 metros apoiado à catedral. A cidade está movimentada. Um pregoeiro já recrutou atores entre a população. Padres, burgueses e artesãos se oferecem como voluntários para interpretar os cerca de 500 personagens que compõem o mistério, composição teatral que, na Idade Média, contava a história dos santos. Então, mistério é um gênero teatral da Idade Média. Da mesma forma que tem o drama, a comédia, a tragédia, tem o mistério. O mistério conta a história dos anjos na Idade Média, dos santos. Cada um preparava com cuidado seu traje de seda ou de veludo. O espetáculo durava semanas. O público, vibrando junto, passará da crueldade à piedade, do riso às lágrimas, fascinado
por essa aula ilustrada representa em honra de Deus para instruir o povo pobre. Então, isso aqui era, ó, o cenário só. Sabe aquele teatro que tem lá em, como é que chama? Lá no Nordeste, que faz a Paixão de Cristo? Era mais ou menos isso aqui, tinha as estações, ó. Essas eram as estações. Então, o mistério significa que o teatro contava a história dos santos. Isso aí. Aí tem mistérios, milagres e moralidade. Mistério, que eu acabei de falar aqui, reconstituía passagens da Bíblia. Não se tratava de um dogma no qual a igreja se apoiava, mas nas histórias de Natal, Assunção, ressurreição, etc. No mistério, deixa eu ficar mais para cá, entrava tudo, o bom, o falso, o sério, o burlesco, o verídico e o lendário. Tinha como finalidade edificar as almas, mas também distrair o público, não havendo respeito à verossimilhança. Os papéis femininos eram representados por homens. Sua apresentação em seu apogeu comovia uma cidade inteira que pagava para assistir vários ciclos das apresentações que duravam até 40 dias para dar continuidade a uma história. Foi o apogeu do teatro medieval, quando a perfeição dos meios empregados e a decadência quando seu valor literário. Organização do espetáculo, prólogo, explicação do que ia acontecer, a peça em si, os versos, aí fala versos de 346 a 61 mil. Não era dividida em atos e cenas, mas em jornadas que podiam durar um dia inteiro, com pausa apenas para as refeições. Epílogo ou prólogo final, que resumia os acontecimentos e convidava os espectadores a voltarem. Aí nós vamos ver agora os milagres. O que se tratava os milagres? Deve se tratar de milagre mesmo, né? Espera mais um pouquinho aqui que tem um pedacinho ainda. Não sobreviveu às guerras religiosas, às crises econômicas. Outras causas da morte do mistério, né? De acabar com o estilo, com o gênero mistério, foram a ordem moral, o sarcasmo, a intimidade do divino com o profano. E a ordem técnica não se adaptou aos novos tempos, sendo morto pelas ideias modernas. Então, isso, gente, acontece e vai produzindo mudanças. Essas mudanças históricas, elas são muito importantes, porque elas vão mudando o estilo, o gênero, a maneira. E tudo isso tem a ver com o quê? Com o que está acontecendo na própria história. Que história? Na história religiosa, porque aqui a gente está falando de um teatro que era totalmente voltado à religião. Porque a Idade Média, quem mandava em tudo era quem? A igreja. Milagre. Baseado na vida dos santos, é uma encenação e uma intervenção de um santo ou da Virgem Maria. Produz-se geralmente em favor de uma personagem repugnante, sogra que matou o genro, religiosas que abandonaram o convento, etc. A intenção é mostrar que não há crime, por maior que seja, que não possa ser redimido pela fé. O milagre era estritamente ligado à religião, mas tratava literalmente do comportamento, sempre um sermão encaixado no curso da ação. Era escrito em versos, variando seu comprimento de 1.000 a 3.000 versos. Gente, o negócio era difícil. Aproximadamente 40 milagres chegaram aos nossos dias. Desapareceu no decorrer do século XVI, sendo conservado apenas na Espanha. E a gente vai ver a moralidade. A moralidade é um gênero ora grave, ora alegre, que era representado mediante alegorias. As alegorias, gente, elas são bem intensas na Idade Média. Alegoria, por exemplo, é quando eu pego um tema
e mostro de forma teatral ou através da pintura como são essas alegorias. Por exemplo, eu posso falar de deuses. Sandro Botticelli, quando ele pinta a primavera, ele está fazendo uma alegoria. Por quê? Na primavera, ele fala de deuses gregos, tá? Então, ele pega aquilo como Flora e transforma Flora numa mulher, onde sai da boca dela galhos de flores. Ele pega... Deixa eu pegar um livro aqui para mostrar para vocês. Paris, Louvre. E mostrar para vocês o que é uma alegoria. Florença. Ó, essa é Flora. Olha o que sai da boca dela. Isso é uma alegoria. E Botticelli, quando ele pinta a primavera, o nascimento de Vênus, ele tá falando só de deuses. Isso é uma alegoria. Ah, esse museu é lindo demais, gente. Esse livro aqui é só no Museu Uffizi, que fica em Florença. Ó, aqui é o nascimento de Vênus. Isso é uma alegoria. São deuses, o vento. Quer ver? Nascimento de Vênus. Várias interpretações têm sido propostas nessa obra. Todas, porém, fazem conexão com o nascimento de Vênus e o tema de Anadyomene, ou deusa que surge da espuma do mar. A tela foi colocada numa sala de Villa di Castello, residência de Lorenzo de Pier